O anime se inicia com o nosso protagonista chamado Reito Mizuhara se declarando para uma garota chamada Erisa, mas ele diz que só vai durar até esse ano, pois ele tem uma doença incurável chamada esclerose celular. Erisa fica preocupada e pergunta se vai ficar tudo bem. Reito diz que vai ficar tudo bem, mas para se curar vai ter que ficar em sono frio por 5 anos. Reito pergunta se Erisa vai aceitar e não vai esperar por 5 anos para dizer isso a Erisa. Enquanto Reito se despede de seu irmão e da sua irmã, Erisa apareceu na porta e veio se despedir de Reito. Ele então entrega seu colar a Erisa e diz que, quando acordar pegaria de volta. Então Reito entrou na máquina para se regenerar. 5 anos depois ele acorda. Ele pergunta em que ano eles estão. Ela responde que estão no ano de 2045. Ela fala para ele tomar um banho e fazer exames médicos. Ele se curou completamente e pediu para ver sua família. A mulher diante se apresenta. Seu nome é Soul Mira e é responsável por ele. Ela contou que há 4 anos atrás surgiu um novo vírus chamado MK. Os infectados morreram em 3 dias, levando o mundo em um estado de pandemia, acabando com metade da população mundial. E até hoje não foi encontrado nenhuma cura. Reito notou algo errado e percebeu que só tinha mulheres. A Soul então explica que o vírus só afeta os homens. Ainda existem outros homens, mas estão sem sono frio. Só existem 5 homens ativos no mundo. 99% dos homens foram aniquilados. Logo após Reito é atacado por uma mulher, mas foi contida. Soul então diz para Reito acasalar com o máximo de mulheres que ele conseguir. Voltando para o hospital, Soul pede para ele não fazer mais isso, pois causará uma grande confusão. E disse que muita tecnologia foi perdida e muitos cientistas e cirurgiões se foram. Ela fala que os homens que resistem ao vírus devem ter muitos bebês para salvar o mundo. Reito então pergunta se não pode fazer fertilização artificial. Ela disse que já tentaram fazer isso, mas o resultado é o mesmo: as meninas sobrevivem e os homens morrem dias após do nascimento. Após isso, a irmã do Reito apareceu. Ele pergunta: onde está Erisa? A irmã de Reito responde que ela desapareceu há 3 anos. Ele tenta ligar para Erisa, mas não deu sinal. Após isso, mostra a Soul conversando com sua chefe. Ela fala para Soul fazer o seu trabalho direito. Após isso, a Soul entrou no quarto do Reito e tirou suas roupas para tentar fazer ele acasalar com ela. Mas Reito está preocupado com o mundo. Recusou a proposta. Soul então saiu do quarto e Reito foi dormir preocupado com Erisa. No dia seguinte, Soul leva Reito a uma sala especial para ele escolher uma mulher para ele ficar. Ela explica que se ele fizer algum filho com alguma daquelas mulheres, vai ter sua vida assegurada. Mas Reito pede um mês para encontrar alguém e diz que se deve ter um filho deve ser com ela. Soul diz estar tudo bem, mas ela ainda vai continuar com as provocações até ele cair na tentação. Após isso é mostrado número 1 aproveitando a vida. Sua responsável aparece e pediu para escolher alguma para acasalar, e arrumou a atriz que ele estava de olho para ficar com ele. Logo após o número 1 se encontrou com Reito. Eles se apresentam. Como eles são um dos poucos homens vivos, ele diz para eles serem amigos e aproveitar a vida. O número 1 foi embora dizendo que iria fazer mais bebês. Logo após, o Reito foi tomar banho, e uma mulher apareceu de repente e deu um beijo nele, mas ele acabou desmaiando. Quando ele acordou, ele percebeu que tinha uma garotinha na sua cama. As duas vão ficar um tempo com o Reito. Durante a noite ele não conseguiu dormir direito por causa da tentação. Reito conversou com Soul sobre a possibilidade da Erisa estar viva. Ele fala que o colar que ele deu a Erisa antes de entrar em sono frio ainda está dando sinal. A Soul levou o Reito à antiga sala de trabalho da Erisa. Reito então decidiu desenvolver uma cura para o vírus MK. Ele apareceu em uma transmissão ao vivo. Ele se apresenta e diz que vai criar uma cura para o vírus MK. Após isso, Reito se encontrou com a irmã dele. Ela ficou brava com ele, pois é perigoso se expor assim. A Mizuhara estava mexendo nas coisas da Erisa. Eles perceberam que tinha um Smart Ring dentro do ursinho. O Reito foi no banheiro e percebeu que tinha uma gravação da Erisa pro Reito. Ela diz que o vírus MK foi criado pelo homem e que tem informações importantes sobre o vírus, mas não pode confiar em ninguém. Seguindo para o próximo episódio e nos mostrados a antiga vida do número 3. Seu nome é Shouta. Ele sofria muito bullying na escola. As pessoas sentiam pena dele. A única pessoa que gostava dele era sua professora. Ele disse a ela que estava com muita dor no corpo. Ela disse que é melhor ele ir no médico. Ele foi fazer alguns exames e descobriu que tem a doença esclerose celular e terá que ficar em sono frio. Quando Shouta acordou do seu sono frio, a sua responsável chamada Karen se apresentou a ele e levou ele para seu quarto. Ela explica:
A situação atual. No dia seguinte ela levou o Shouta para a sua antiga escola. Ele se encontrou com sua antiga professora. Ela disse que iria dar uma recompensa a ele. Ela chamou ele para ir até a casa dela à noite. Quando ele chegou lá, a professora estava dando em cima dele. Ele não conseguiu resistir à tentação e acabou ficando com a sua professora. No dia seguinte ele acordou na casa da sua professora e como não tinha aula naquele dia ele ficou acasalando com sua professora. No dia seguinte, na aula de educação física, a Karen levou o Shouta para participar da aula. Durante a noite a Ishijou apareceu no quarto do Shouta, dizendo que vai passar uma semana inteira com ele. A Karen ligou para ele e disse que o ar-condicionado quebrou em uma ala inteira do dormitório e que a cada uma semana alguém vai passar uma semana no seu quarto. Na primeira noite não aconteceu nada, ele ficou com vergonha de se trocar na frente dela. Como a Ishijou é de família rica, ela pediu ajuda para se trocar. Na escola o Shouta ficou falando com a Karen o que aconteceu no dormitório. Ele perguntou para Shunka quais tipos de roupa a Ishijou usava depois do banho. Durante a noite o Shouta não conseguia dormir. A Ishijou apareceu do lado da cama dele e perguntou se podia dormir na cama dele. Ele não conseguiu resistir à tentação e acabou ficando com a Ishijou. Voltando para o que o Reito está fazendo, ele continua tentando criar uma cura pro vírus MK. Depois do anúncio na TV, várias mulheres tentam procurar o Reito para ficar com ele. O Reito saiu para procurar sua irmã e acabou encontrando o número 1. Ele estava muito feliz porque em breve vai se tornar pai. Voltando pro Shouta, ele estava no terraço da escola conversando com a Karen. Ele descobriu o plano de usar ele para ter o máximo de filho possível. Ela levou o Shouta para a sala de aula e contou que todas as garotas são um harém montados para ele. Todas as garotas estão dispostas a acasalar com ele. Logo após a Sou convocou o Reito para uma reunião. Na reunião o Reito descobre que vai ter mais 2 responsáveis, uma mulher chamada Kuroda Maria que vai ajudar na pesquisa do vírus MK, e a nova responsável chamada Katajiri que vai tomar o lugar da Sou sendo a nova responsável pelo Reito. A Sou pediu para cuidar bem do Reito. As duas já se conheciam há um tempo, então eles saíram de metrô para uma cidade chamada Keimon, que teve a primeira vítima do vírus MK no Japão. Chegando na cidade eles alugaram um quarto em uma pousada. Um tempo depois o Reito foi tomar banho nas águas termais, e de repente todas as mulheres entraram para tomar banho com ele, mas ele saiu com muita vergonha. Logo após eles foram no hospital para visitar uma paciente que era esposa do primeiro homem que morreu do vírus MK. Ela não confia na união das mulheres e diz que não vai contar informações sobre o vírus. E disse pro Reito para ele se divertir e fazer o máximo de filhos. Ele disse que não vai fazer isso porque ele é apaixonado na Erisa. Durante a noite o Reito estava tomando banho nas águas termais, mas chegaram algumas garotas lá, então ele se escondeu na sauna. E de repente uma mulher loira entrou na sauna. O Reito ia sair, porém ela disse que se ele saísse ela iria gritar. Então ela fez um jogo com ele que era aguenta mais tempo na sauna. Ela perdeu a aposta e acabou desmaiando. O Reito cuidou dela. Ela pediu ajuda para beber água. Ela queria beber água da boca do Reito e se ele não fizesse ela iria gritar. E bem na hora as garotas apareceram e ficaram decepcionadas porque ele estava ficando com uma mulher desconhecida. No outro dia o Reito foi no hospital conversar com a senhora. Ela perguntou se ele não iria casalar com alguém. Ele disse que se fosse ajudar a humanidade ele iria fazer. A senhora perguntou se o Reito vai desistir da garota que ele ama. Ele disse que não. Mesmo que ele acasalar-se seria porque os outros querem. Então ela disse que iria contar algumas coisas para ele amanhã. Logo após mostrou um flashback da senhora conversando com a Erisa. Ela disse que ainda ama o Reito. Uma pessoa aleatória apareceu e fez alguma coisa com a senhora. Ela pediu para entregar o porta-retrato com ela e seu marido para o Reito caso alguma coisa acontecesse com ela. O Reito foi investigar o hospital onde possivelmente o vírus MK foi criado. Quando o Reito estava voltando pro laboratório, após conferir o porta-retrato ele percebeu que seu aparelho tecnológico e o porta-retrato estavam reagindo um ao outro. Ao abrir ele, percebeu que era um arquivo de pesquisas de como criar o vírus MK, e percebeu que eram as informações que a Erisa estava falando. Então ele foi falar com a Kuroda sobre por que a pesquisa do vírus MK está indo tão devagar. Então ela respondeu que só deixam ela pesquisar pouco e não tem muitas informações. Mas a conversa foi atrapalhada pela Neneko que disse que o número 1 quer acasalar com a Mairu. O número 1 ficou implorando para ficar com ela. O Reito disse que vai falar com ela mais tarde, mas não garante nada. Mais tarde o Reito estava tomando banho, e de repente a Kane e a Kuroda apareceram no banheiro.
porque o banheiro é o único lugar que não é vigiado, e conversou sobre as informações que o Reito tem sobre o vírus MK. É melhor ele ter cuidado, senão a união das mulheres vão matar ele. Logo após a Katajiri apareceu e perguntou o que eles estavam fazendo, e logo após ela saiu. Então a Akane pediu para ele ir para áreas de refugiados, então o Reito foi se encontrar com o número 1. Para Mahiru dar a resposta se vai ficar com ele, mas a Mahiru rejeitou o número 1, então o Reito voltou ao laboratório secreto para continuar suas pesquisas. Então a Kuroda usou suas habilidades de hacker e descobriu que o nome de todas as pesquisadoras importantes do Japão que eram para estar nos Estados Unidos estavam em uma lista que todas elas estavam desaparecidas no hospital abandonado. O Reito suspeitou que nesse hospital pode ser onde o vírus MK foi desenvolvido. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever para mais vídeos.